Senhor, sou missionário Servo Roberto. Vamos mais um estudo sobre imagem. Tanto lá no tabernáculo, no Velho Testamento ali, e o templo do rei Salomão é um templo cheio de imagem e escultura. Ali em Atos 3, em João 10, 23, Cristo passeava no templo do rei Salomão e os apóstolos iam congregar no templo do rei Salomão. Cristo pregou, fez milagre no templo do rei Salomão. Milagres e prodígios. Esse templo era cheio de imagens de escultura, tanto por dentro e tanto por fora. Em 1 Reis 6, do 22 até o 35, ou então Ezequiel 41, 17 em diante. Olha só que interessante, ó. Para a gente entender esse texto, nós temos que ir lá na tradição. Como foi construído o tabernáculo, quem era o pastor, o porta-voz, e quem era o sacerdote ali. Olha só que interessante. Moisés é o porta-voz da aliança. Olha só que interessante. Ó. Em Êxodo 31, ó, os operários do tabernáculo. Ó, foi construída por mãos de homens. As imagens, as esculturas, os objetos sagrados. Cortina ali que tinha querubins desenhado. O véu, né? Mas o protestante fala que vocês católicos é adorador de imagem. Na igreja católica tem imagem e escultura. Meu irmão, é imagem via sacra, não é imagem pagã. É imagem reconhecida por Deus. Autorizada por Deus. No Velho Testamento, Moisés, Cristo é o novo porta-voz do Novo Testamento. Ele é eu, Pai, somos um, ele fala. Quando Cristo vai, deixa o seu pastor. Pedro, de acordo com Moisés, era o porta-voz lá no Velho Testamento. Olha só que interessante, ó. O Senhor disse a Moisés: eis que chamei por seu nome Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Ó. Eu enchi do Espírito Divino para lhe dar sabedoria, inteligência e habilidade, ó, para toda sorte de obra. Quer dizer o que? Já é autorizado por Deus. Com inspiração do Espírito Santo. Ó. Olha como a igreja é fundada, olha como a igreja é edificada. No Novo Testamento ela foi fundada ali na cruz, aqui não, foi por mãos de homens. Olha a diferença da igreja que Cristo fundou e da igreja que está sendo construída aqui. Ó. Mas o Espírito Santo sempre teve participação. Sempre teve a inspiração do Espírito Santo. Ao 4, invenções de trabalho de ouro, de prata, de bronze, gravuras em pedra esmagante, trabalho em madeira e para executar toda sorte de obra. Associei Oliabe, filho de Aquim, Sameque, da tribo de Dan, e dou a sabedoria aos corações de todos os homens inteligente, a fim de que execute tudo que te ordenei. A tenda de reunião, a arca da aliança, é só que interessante, feito por mão de homens, inspiração de quem? Do Espírito Santo, sabedoria que vem de Deus, autorizado por Deus. Moisés, pastor, o porta-voz da tenda. A mesa de todos os seus acessórios, o candelabro, ó, de ouro puro e todos os seus acessórios. Os altares do perfume que são o lugar que vai ter a oração. O candelabro é onde coloca as velas. O 10. 9. Altar dos holocaustos com todos os seus utensílios e a bacia com o seu pedestal. As vestes litúrgicas, os ornamento sagrado. Para o sacerdote Arão, as vestes de seus filhos, para a função sacerdotais. O óleo da unção, que é prefiguração do Espírito Santo, e o incenso, perfumado para o santuário. Eles se conformarão em tudo as ordens que lhe te dei. Aqui já você vê a prefiguração da amada igreja, que é a coluna da verdade, que é a igreja católica. Ó. Tem vela, tem incenso, tem orações que são orações
tem sacerdote, tem veste sacerdotal, inspirado pelo Espírito Santo, homens dotados de inteligente, autorizados por Deus, que construiu as vestes, tudo que está ali no templo. Ornamentos, ornamento de esculpir, querubins, relevos, arte, que construiu, que desenhou os querubins. Olha só que interessante. Êxodo 30, 26 e 29. O girar com ele a tenda de reunião. É a arca da aliança, ó. A mesa, os seus acessórios, o candelabro, seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos, e todos os seus tecidos. E a bacia com seus pedestais. Depois que os tiveres consagrado, eles se tornarão objeto santíssimo. E tudo o que tocará será consagrado. Tem até objeto sagrado. Objeto. Imagem sagrada que é a Arca da Aliança. Olha só. É prefiguração da igreja, cara. Por que os protestantes não pregam isso? Se pregar isso, você vai conhecer a verdade. João 8,32, conhecer a verdade vos libertará. Você vai ter conhecimento da verdade. A primeira igreja ali, os primeiros cristãos congregavam num templo cheio de imagens e escultura. Tanto ali no tabernáculo, o templo de Moisés, ali no templo do rei Salomão. Construiu o templo, imagem e escultura. 1 Reis 6, do 22 até o 35, ou Ezequiel 41, do 17 em diante. Aqui você vai ter amor pela igreja. Você vai começar a entender a igreja. Que não é uma igreja bagunçada. Ao 33, Êxodo 33, 9 e 11. Ó. E logo que ele acabava de entrar, a coluna de nuvem descia e punhava a entrada da tenda. E o Senhor se entretinha com Moisés. Ó. À vista da coluna de nuvem, todo o povo em pé, à entrada da sua tenda, se prostrava no mesmo lugar. Olha só, a obediência, cara. Temor que não tem hoje mais na igreja, cara. E o Senhor, 11, entretinha com Moisés, face a face, como um homem fala com seu amigo. Voltava depois Moisés ao acampamento, mas seu ajudante, o jovem Josué, ó, que é o seu sucessor, ó, filho de Nu, não se apartava do interior da tenda, que ele entendia a teofania, as imagens, escultura sagrada, a consagração do sacerdote. O Moisés, porta-voz, falava, se entretinha com Deus como seu amigo, face a face. 35. Só você catar lá em João 10, 23. Cristo passeava no templo do rei Salomão, ali na festa de dedicação. É mesmo esse templo aqui que eu estou falando, as imagens de escultura aqui para você entender. 35, 30 ao 35. Ó. Moisés disse aos israelitas, vinde ao Senhor digno, Beleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, encheu de um espírito divino para dar sabedoria, inteligência e habilidade para toda sorte de obra. Invenções, trabalhos em ouro, em prata e em bronze, gravações de pedra de esgante, trabalho em madeira, execução de toda a espécie de obra. Concedeu-lhe também o dom de ensinar, assim como a Oliebe, filho de Zameque, da tribo de Dan, dotou-os de talento para executar toda sorte de obra de escultura e arte, de bordado em efote de púrpura, violeta, escarlate e carmesim e de linho fino, e para a execução, assim como o projeto de toda a espécie de trabalho. Cara, olha só que interessante, cara. Ao 36, vou resumir porque é muita coisa. 36, 1 ao 3, 37, do 1 ao 9, 36, 8, ó. Santuário, ó. Mas
hábeis entre os operários, construirá o tabernáculo, 10 cortinas de linho fino, retorcido, púrpura, violeta, carnesim, com querubins artisticamente bordado, cara. Ó, só você lembra disso daqui, ó. Esse 36, do 8 ao 35, ele foi feito o véu de púrpura, violeta, escarlate, de carmesim e linho retorcido. Ó, ordem foram bordados artisticamente com alguns querubins. Até... É só que até o 35. Cara, como não tem imagem e escultura? Então é um Deus contraditório. Uma hora Deus manda fazer, outra hora Deus não manda fazer. Deus está falando de imagem de escultura de paganismo. Que não é do povo de Deus, que Deus não mandou fazer. Deus mandou fazer a imagem de Iemanjá? Não. A imagem de quem? De servos, meu irmão. De servos. Que tem a igreja que é o porta-voz, a madre igreja, que é o baluarte da verdade, verdade celeste, conhecido pela igreja, Efésios 3:10. Que é a coluna sustentáculo da verdade. Aqui, ó. A arca e os móveis consagrados, ó. Êxodo 37, do 1 ao 9. Feito por mãos de homem. Êxodo 40. Agora você medita ali 1 Reis 6, do 22 até o 35. É quase a mesma instrução. Aqui já é prefiguração do templo do rei Salomão e já é prefiguração da amada igreja que Cristo fundou na cruz. Aqui está sendo construída por mão de homens, com inspiração do Espírito Santo. Ali não, foi edificada com sangue ali na cruz e edificada com seu sangue dos mártires, os apóstolos, com a inspiração do Espírito Santo, se tornou pública. É uma igreja que vem buscando a tradição, vem buscando a raiz ali do templo. Olha só que interessante, Êxodo 40, 26, ó. Colocou o altar de ouro na tenda de reunião, diante do véu, e queimou nele incenso, ó. Como o Senhor lhe tinha ordenado. Incenso, cara, ó. É tanta coisa aqui, cara. Ó, se você meditar o 40, você vai entender a consagração do tabernáculo, como foi construído, com pele de golfinho, etc. Ó, o 40. O Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantará o tabernáculo, a tenda de reunião, para nele a arca da aliança, ó, e ocultará com véu, ó. Colocou a arca da aliança ali no tabernáculo, a imagem e a escultura. Trará a mesa e disporá nela as coisas que devem estar sobre ela. Trará o candelabro e porá nele sua lâmpada. Agora você vai lá na igreja católica, você vê ali onde vai a Eucaristia. Tem a lâmpada ali simbolizando a tradição ali, que o cara faz a mesma coisa, que o corpo e o sangue de Cristo está ali. Olha a prefiguração da igreja, cara. É muita coisa, você lê aqui você vai entender, meu irmão. Os véus ali que tinha ali no tabernáculo ali, era imagem de anjo, querubins. A arca da aliança tinha 2 anjos. Ó, a glória de Deus pairou naquele tabernáculo, cara, cheio de imagens de escultura, ó. Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda de reunião. A glória do Senhor encheu o tabernáculo, ó. Cara, agora você vai ali em Reis, 1 Reis 6, 13 minutos, já está muito grande o vídeo. Vai encerrar o vídeo, ó. 1 Reis 6. Deixa eu ver isso mesmo. Olha só que interessante. C8, 10 e 11. Ó. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, de modo tal que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer as funções de seu ministério, que a glória do Senhor encheu o templo do Senhor. De acordo com o que aconteceu ali no tabernáculo. Dedicação do templo. Agora em João, vai encerrar o vídeo, 10,
23. Celebrava em 22, 23, em Jerusalém, a festa da dedicação era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Agora Mateus, o Atos Apóstolos 3 ali, Pedro fazendo milagre lá na porta do templo do rei Salomão. Por quê? O protestante, ele quer nos tirar a nossa fé. Falando a vocês católicos adoradores de imagem. Meu irmão, é tradição. Tem diferença. Imagem sagrada. Imagem consagrada. Não imagem pagã. Os dois querubins ali em cima da Arca da Aliança prefigura os santos, os servos. A Arca da Aliança prefigura Nossa Senhora. A palavra ali é Cristo no seu ventre. Simples entender isso. O óleo ungido é o Espírito Santo. Olha, o templo tinha incenso, tinha vela, tinha consagração, veste sacerdotal. O sacerdote consagrava. Tinha oblações, que são orações. A glória de Deus parou tanto ali no tabernáculo e ali no templo do rei Salomão. E agora os caras vêm de 16 séculos de atraso, se apartou do magistério, se apartou da cabeça para perseguir a nossa fé. Tem o púlpito do protestante, não é altar, cara, é púlpito. O altar só pode ser onde tem sacerdote que faz a consagração, de acordo lá com o Velho Testamento. Você está indo numa igreja que é pregado em púlpito. Uma igreja que não tem o corpo e o sangue de Cristo. Uma igreja que não tem tradição. Uma igreja que não tem magistério. Uma igreja que vem de rebeldia. Católico que conhecesse esses textos vai ter amor pela igreja, cara. Se eu soubesse o amor que eu tenho pela Santa Missa, cara. O sacerdote ali, quando faz aquela consagração, já não é mais sacerdote, é o próprio Cristo, cara. Que interessante. E Deus prometeu a Davi, cara, jamais irá faltar descendente. Jeremias, se não me engano, 33 em diante, ou 33, 17, 18, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Jeremias. É isso mesmo, ó. 33, 17, 18, ó. Porque diz o Senhor, não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. Em diante de mim não faltarão jamais descendente ao sacerdote e aos levitas, para oferecer o holocausto, queimar as oferendas e celebrar o sacrifício cotidiano, ó. De acordo lá com o tabernáculo e com o templo. Sou missionário, servo Roberto. Glória a Deus, aleluia.